E aí, galera, esse é o capítulo 263 de Jujutsu Kaisen. E galera, simplesmente aconteceu o óbvio, né? Mais uma vez, o rei das maldições, o rei dos pactos, sobreviveu ao vazio roxo do Yuta Okkotsu. Isso foi muito óbvio, mas aconteceu outras coisas também, que finalmente o protagonista está sendo protagonista. Então vem comigo hoje conferir tudo que aconteceu nesse capítulo 263 de Jujutsu Kaisen. Mas antes, se inscreve aí se você quer ficar por dentro de tudo do universo Jujutsu, dos spoilers e também dos capítulos completos. Escreve aí, pra você não perder mais nada. E mais uma coisa, galera, desculpa pela minha voz, ela tá um pouquinho rouca. Infelizmente minha garganta tá muito ruim. Então vamos aqui para esse capítulo insano. Então galera, o óbvio aconteceu, né? Quem achava que o Sukuna seria derrotado no vazio roxo do Yuta Okkotsu tava muito iludido. Tipo, o Gengeku Tame é ótimo em quebrar a expectativa. Tipo, ele levantou esse hype e geral já tava sabendo que esse vazio roxo do Yuta Okkotsu não tava com nada. E o próprio Sukuna já sabia disso. Esse vazio roxo, mesmo o Yuta estando no corpo do Gojo, ele não é o Gojo, ele não tem experiência nem controle o suficiente dos 6 olhos e também do ilimitado. Então por isso que esse vazio roxo, ele não falhou. Muitos achavam que, até mesmo eu achava que poderia falhar por não ter experiência, mas não falhou. Mas não teve a potência o suficiente para acabar com o Sukuna. Ele recebeu esses machucados que estão vendo aí. Olha que coisa engraçada. Isso é muito ruim também. Satoru Gojo foi morto em off. E aparentemente Sukuna foi acertado em off. Tipo, esse vazio roxo, mesmo com dano menor, deveria ser o suficiente para acabar com o Sukuna, já que o Sukuna não está 100%. Então por que, mais uma vez, o roteiro malevolente deixou o Sukuna vivo mais uma vez? Eu sei que tem essa desculpa do Yuta não estar acostumado, mas enfim, é um roxo ainda, galera, uma técnica extremamente poderosa. Só foi o suficiente para quebrar o domínio do Sukuna, só que o dele também acabou quebrando, e aparentemente quem quebrou o próprio domínio dele foi o próprio Yuta. Isso é um pouquinho estranho, mas fazia parte do plano. Então ele, Yuta Okkotsu, também juntamente com Aoi todo e com o protagonista Yuji Itadori, foram para cima do Sukuna. E lembrando que, galera, como os domínios de ambos foram destruídos, suas técnicas de energia amaldiçoada foram meio que esgotadas. E lembrando que se tiver aquele argumento, eu falo assim, bom, é só Sukuna resetar. Mas Sukuna está no estado atual que é capaz de resetar as suas técnicas amaldiçoadas. E Yuta é capaz. Se ele é capaz de fazer isso agora, muito provavelmente não, já que em seguida ele cai no chão. Tipo, o todo e o próprio Itadori estavam na esperança de ele conseguir disparar vários roxos, só que infelizmente ele acabou caindo, já que também a sua técnica de cópia acabou sendo exausta por causa da expansão de domínio. Um detalhe muito interessante também é que o próprio Yuta sabia que o Kenjaku, quando ele expandia o seu domínio, ele não ficava exausto com sua própria técnica. Só que o Yuta ele não sabe esse segredo. Ele tá tentando achar nas memórias do Kenjaku, só que ele não tá conseguindo, infelizmente. Então isso significa que agora que o Yuta Okkotsu vai de arrasta pra cima, ou ele vai achar o método de quando suas técnicas eram meio que cansadas com a expansão de domínio, ele ainda continuava ativo com a sua técnica de troca de corpos. Isso a gente vai descobrir lá na frente. Ou então que Satoru Gojo pode voltar, que o corpo é a alma é o corpo, e como o corpo foi recuperado, ele pode voltar? Muito provavelmente não, galera. Eu tô já sem esperanças que o Gojo vai voltar. Se ele voltar, seria muito cinema, mas provavelmente isso não vai acontecer, já que o Sukuna tá levando uma baita de uma surra do Itadori, que ele todo já parte pra cima e difere vários golpes na cara do Sukuna, que ele tá sentindo bastante. Lembrando, galera, o Itadori é um counter do Sukuna, já que ele consegue também acertar aquele espaço entre a alma do Megumi e o objeto amaldiçoado do Sukuna. E quanto mais ele acerta, mais o Sukuna vai perdendo sua energia amaldiçoada e também o controle do seu corpo. E tanto que, quando eu disse lá que o Yuta Okkotsu quebrou a barreira dele, ele não quebrou totalmente, fragmentos dessa barreira ainda estão por aí atrapalhando o Sukuna. Então simplesmente nós vimos uma baita de uma página dupla desse capítulo, que o Itadori começa a espancar, mas muito e muito o Sukuna. Que cena maravilhosa, finalmente o Itadori descendo o sarrafo no rei das maldições, na verdade o rei dos pactos e dos votos vinculativos, porque mais uma vez nesse capítulo ele faz um voto. Você vai ver o porquê disso, do que ele fez, né? E galera, mas foi muito lindo mesmo. Yuta espancando e muito, graças à ajuda do Aoi todo. Não é só golpes normais que o Itadori tá desferindo do Sukuna, ele também tá desferindo destrinchar vários cortes dentro da fronteira entre a alma do Sukuna e também a alma do
Megumi Fushiguro. Isso deixa o Sukuna extremamente abalado e com muito medo, já que a partir desse momento ele tá completamente perdendo realmente o controle do corpo do Megumi. E mais uma vez o Itadori tá pedindo pro Megumi acordar. O cara não acorda, ele literalmente não faz nada, galera. O cara tá lá só dormindo, enquanto todo mundo tá tentando salvar ele. O Itadori fez esse voto aí pra conseguir utilizar, desmantelar na alma do Sukuna. Só que ele tá ligado de como meio que se recuperar disso. Já que ele começa a cuspir os seus próprios dedos intencionalmente, pra questão que ele não perca o controle do corpo do Megumi, já que ele tá agindo novamente. Então é que ele recupera um pouco o controle do corpo dele. Então realmente, mesmo que ele receba vários golpes, se ele continuar fazendo essa fuga, ele pode meio que manter um pouco ainda o controle do corpo, mas isso não será o suficiente, já que o Itadori tá full pistola e parte mais uma vez pra cima do Sukuna. Eles desmantelaram na parede, jogam no Sukuna, eles via, só que o Sukuna tá tão tranquilo que ele pensa o seguinte: mano, se ele me acertar, não tem problema, eu simplesmente posso ir lá e curar tranquilamente. Também se ele não acertar, não vai ter nenhum dano, tô de boa. Em relação ao todo, ele precisa ativar aquele Bugyug dele, batendo aquele track, que eu não consigo pronunciar o nome, infelizmente. Então eu sei como essa técnica vai ser ativada. Então quando ele ativar, eu vou estar preparado. Só que não, porque os caras realmente têm um plano sobre o plano, do plano B, plano C, plano D. E os caras têm o alfabeto inteiro, tudo fazia parte do plano. Se o Tokotsu falhasse, tinha o Itadori batendo bastante no Sukuna. Tanto que o todo, ele meio que também utiliza a sua técnica mais uma vez, mas não foi para trazer, simplesmente teleportar o Itadori. Na verdade, galera, ele simplesmente trouxe a Hana, a anjo que tem a escada de Jacó, que é extremamente mortal pro Sukuna. E você deve estar se perguntando, como assim? A Hana não tá muito longe? Sim, ela está longe, mas o Itadori também fez um voto que ele conseguisse meio que trazer a Hana para perto, conseguisse utilizar a escada de Jacó. E esse era o plano do Yu Tokotsu o tempo todo. Ele sabia que quem tem conhecimento sobre suas técnicas amaldiçoadas, inclusive a própria cópia, fica focado na cópia e não na técnica original. Tipo, é como ele tivesse dois coringas, ele utilizando a própria técnica copiada. Então o seu adversário, Kenjaku, até mesmo Sukuna, fica só prestando atenção no Yu Tokotsu. E quando ele foi, entre aspas, derrotado, eles abaixam a guarda, já que essa técnica não pode ser utilizada mais uma vez, já que o próprio copiador foi derrotado. Mas eles esquecem que tem um cara original, o dono dessa verdadeira técnica. E esse era o plano todo do Yu Tokotsu. Ele queria distrair o Sukuna com o Itadori, também com o todo e com ele mesmo, para pegar o Sukuna de guarda baixa e dar um último tiro de misericórdia. Se esse ataque da escada de Jacó, a potência máxima do usuário original, vai ser o suficiente, eu não sei, galera. Não sei se o roteiro malevolente vai ajudar o Sukuna mais uma vez. Já ajudou aqui com o roxo. Pode nerfar ainda a escada de Jacó? Pode nerfar, já que a Hana perdeu um dos braços. Então eu não sei se essa técnica de fato vai funcionar, vai ser o suficiente para derrotar o Rei dos Pactos e Rei dos Votos Vinculativos, e também do Rei do Roteiro Malevolente, porque o cara não morre com nada. Ele deveria estar gravemente ferido com esse roxo, e o cara ficou inteiro e consegue lutar numa boa contra o Itadori e contra o todo, tá ligado? Tipo, é muito zoado, mas fazer o que, né? Vamos ver se ele vai sobreviver mais uma vez a escada de Jacó, ou se ele vai conseguir meio que, tipo, tá ligado? Ser derrotado e finalmente conseguir salvar o Megumi. E se eles salvarem, se que a simulação não vai acontecer com a super maldição, isso vai ser respondido no próximo capítulo. E também o que vai responder pra gente se Yu Tokotsu vai de arrasta pra cima, ou se Satoru Gojo possa voltar pro seu corpo. Tomara que isso aconteça, mas eu acho muito improvável, porque o próprio autor, numa exposição no Japão, ele afirmou que a capa do volume 26 é meio que um funeral pro Satoru Gojo. Então realmente ele possa ter morrido, realmente de fato, né? Mas vamos ter que esperar os próximos capítulos. E lembrando que o próximo capítulo aparentemente vai ter um hiato de uma semana. Então sai no dia 25 de julho. Então eu já recomendo para vocês se inscreverem aqui, deixar as notificações ativadas, pois quando ter o próximo capítulo eu vou trazer o mais rápido possível para você. Mais rápidos spoilers para vocês. Então se inscreve aí para você não perder mais nada e nem ficar de fora. E também deixa o seu like, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse capítulo.
e tudo mais. E o mais importante, será que o Rei das Maldições foi derrotado ou não? Tamo junto, galera, e valeu!